Shalom, queridos, a paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica. Nós queremos hoje falar de um assunto muito conhecido, onde nós faremos aqui uma série de duas partes, fazendo a diferença. Mas o nosso texto base hoje vai ser em Mateus, no seu capítulo 5, no verso 13. O nosso tema, ele está em Vós sois o sal da terra. Nós queremos fazer essa série em Fazendo a Diferença justamente porque Cristo, quando ele estava no Sermão do Monte, assentado, falando com seus discípulos, falando com as pessoas que o ouviam, começa falando das bem-aventuranças e depois ele começa falando do caráter dos discípulos e daqueles que o serviam e serviriam provavelmente. Queridos, para mim é um prazer enorme falar sobre esse tema, Fazendo a Diferença, que é uma série de duas partes. Então, se você quer acompanhar, eu te convido para você ficar até o final. Não pule, não venha a acelerar, vamos juntos. Vós sois o sal da terra. Para que a gente possa começar essa exposição bíblica, nós temos que ler o texto. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Como eu disse aqui, logo fazendo uma introdução sobre o que falaremos hoje, nós vamos falar sobre um assunto do qual eu acho muito relevante, principalmente num momento em que estamos, numa geração que estamos também, que eu acho muito salutar, eu acho que é relevante. Então, para a gente falar sobre isso, Jesus fala, vós sois o sal da terra. Bom, já falamos sobre a base, agora por que Jesus usou o sal? Para poder afirmar que seus discípulos eles faziam diferença na terra, no mundo, entre as pessoas, porque esse foi o elemento que Jesus usou. Vale ressaltar também que Jesus, toda vez que ele usava uma metáfora ou então uma figura comparativa, ele não se usava de nada que fosse complexo, mas aquilo que era entendido por todos e de fácil entendimento. Nós vamos agora entender por que o sal foi de fácil entendimento a todos aqueles que estavam perto do Mestre. Primeiro, o sal, ele é um elemento conservador de alimentos. Lá, bem antigamente, bem nos primórdios, até mesmo no tempo dos egípcios, e muitos dão esse exemplo, né? Se usava o sal exatamente para conservar o alimento, uma vez que não existia uma forma de refrigerar, não existia uma forma de conservar alimentos que eram perecíveis. Então, muitas das vezes, a pessoa tinha um peixe, ela pegava, ela tirava as partes das entranhas e tudo mais e colocava sal nela, salgava, e aí de forma que ela conseguia andar dias e mais dias e chegar até a sua casa e estar com o peixe conservado para o consumo. Então, ele era um elemento conservador de alimentos, natural e entendido por todos eles. Segundo ponto, desde muitos séculos, ele era também usado como para inibir que infeccionasse as feridas. Se alguém se machucasse, tivesse uma ferida, era colocado sal com o intuito de não deixar infeccionar. Para os romanos, os soldados, eles recebiam o salarium. E esse salário, ele era recebido justamente para comprar sal, ou eles recebiam o próprio sal, propriamente dito. Então, queridos, isso também influencia. Por isso que tem pessoas que dão estudos e falam sobre o sal, ele influenciar exatamente na palavra que vai falar sobre salário, etc. São coisas que não são novas. Eu quero que a gente possa imergir sobre o conhecimento do porquê o mestre usou esse termo. Bom, em outro ponto, nós podemos ver que sal também era uma oferta que era prevista
no livro de Levítico, no seu capítulo 2, nos versos 12 e 13. Vamos entender o que diz esse versículo. Ele fala bem o seguinte: deles ofereceis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E de todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Queridos, nós temos que ressaltar aqui que a palavra melar, que quer dizer sal, ela aparece no último verso 4 vezes. O que isso representaria em Levítico? Naturalmente sugere que não poderia haver uma ambiguidade sobre essa prática e que o sal era o ingrediente essencial para Beit Hamikdash, que quer dizer o templo sagrado. Então, queridos, isso era um ingrediente essencial para a oferta, do qual era previsto desde Levítico. E é evidente que os judeus sabiam disso e conheciam muito bem a sua importância. Mas aqui, para finalizar, eu gostaria de falar agora também de uma prática que existe também no Oriente Médio e que já vem de muito tempo atrás, que seria o Brit Melah. O que é o Brit Melah? É a aliança do sal. Queridos, essa aliança era o seguinte: dois judeus, ou duas partes, eles queriam firmar uma aliança ou um pacto. E o que era feito nesse momento? Eles iam a uma refeição, do qual cada um tinha o seu saquinho com sal, tá? E quando eles iam firmar o seu compromisso, cada um pegava uma porção do seu sal e colocava dentro de uma tigela. Deveria ter um alimento, e aí poderia ser o alimento que eles queriam consumir, e eles colocavam o sal sobre aquele alimento. E eles consumiam o sal, e ali havia uma mistura entre o sal de uma parte e a mistura do sal da outra parte. Bom, neste momento, quando havia essa mistura, eles declaravam o seguinte: que este vínculo ou pacto dure até que esses grãos de sal possam ser separados e devolvidos ao seu dono original. O que quer dizer, queridos, é que esse pacto seria duradouro, não teria como desfazer, porque é impossível você separar os grãos de sal de um, os grãos de sal do outro. Então, uma vez juntos, não tinha como separar. Então, eles estavam afirmando de que o pacto deles era duradouro. Então, o Brit Melah, ele era uma prática no qual os judeus conheciam, há muito tempo. Então, já traz também a referência de aliança duradoura, aliança inquebrável. Então, nós podemos entender que quando o mestre falou, vós sois sal da terra, era um elemento que, primeiro, não podia ser contaminado, e segundo, era um elemento duradouro, que não seria quebrado, que não teria a sua descontinuidade. Bom, queridos, agora vamos falar dentro da narrativa que o mestre estava falando no Sermão do Monte. Nós podemos entender que todos nós, queridos, que somos servos do Senhor, nós temos que entender o verbo aplicado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não fala, vós serão, vós sois. Ele está usando o presente, queridos. Porque todo aquele que serve a Ele não vai servir para ser sal no futuro, mas sim vai servi-lo para ser sal no presente momento, até o final. E o que ele está querendo dizer é que o sal, ele tem uma essência pura. Então vamos aqui passar o que o mestre estava dizendo. Bom, nós temos que ter essa essência pura, nós temos que fazer diferença, queridos. Nós temos que ter evidência de vida, de transformação. E isso em relação, queridos, à terra. Isso quer dizer em relação ao mundo.
a tudo que nele há. Não tem como você ser sal desta terra se uma vez você não traz sabor, você não traz diferença. E aqui é exatamente isso que ele está falando. Porque o sal, ele nos leva a uma novidade nunca experimentada por muitos, queridos, que não conhece o Senhor. O sal é exatamente uma essência que vem de dentro da pessoa, transformada por Cristo, e de uma sociedade que hoje vê tantas almas se perdendo e de repente vê pessoas que se preocupam com essas almas, que se preocupam com essas pessoas, que se preocupam com muitas coisas que hoje destroem a moral, que destroem tudo que é bom e agradável. E há pessoas que estão sempre aqui buscando almas machucadas, se preocupando com o próximo, fazendo diferença naquilo que os outros hoje não dão importância. Valores que hoje estão enterrados por uma modernidade que está trazendo a ruína. Queridos, ser sal, quando o mestre estava falando isso, ele estava falando exatamente para os seus discípulos, para que eles pudessem entender a sua identidade, a sua essência como discípulo dele, como servo dele. E nós podemos entender aqui que hoje ser cristão não é somente ser uma palavra a ser dita, mas tem que ser uma essência a ser identificada por todos. É uma essência que os outros devem olhar e identificar ali realmente é uma pessoa servo do Senhor, serva do Deus Altíssimo. Bom, e nós podemos ver que hoje, no presente momento e no momento do tempo de Cristo, haviam pessoas desesperançosas, pessoas que tinham N problemas, pessoas doentes, não somente fisicamente, mas doentes na alma, doentes por causa de feridas psicológicas, pessoas que tinham problemas que precisavam de um tratamento, precisavam de uma ajuda, de um socorro. E essas pessoas, esses discípulos que estavam ali para anunciar, sem hesitar, sem se envergonhar de que eram servos do Senhor, estariam ali na terra, estariam ali naquele mundo, naquele lugar, para fazer a diferença e trazer sabor, trazer evidência de algo novo para pessoas que assim necessitavam. Temos agora, queridos, que falar então, já que falamos o porquê que Cristo fala, vós sois o sal da terra. O que seria ser esse sal da terra? Nós já falamos, vamos entrar então na segunda parte, queridos. Na segunda parte tem a sequência, em que Jesus vai relatar o caráter dos seus filhos, e ele agora fala daqueles que dizem ser dele. Mais uma vez o mestre também relata sobre aqueles que falam ser dele. Mas olhe só, e se o sal for insípido, com que se salgará? Bom, vamos então falar primeiro do significado que é insípido. Insípido, queridos, quer dizer que não tem gosto, desprovido de qualquer sabor. Não tem gosto, desprovido de qualquer sabor, não traz diferença nenhuma. É a mesma coisa que você colocasse assim, você faz assim. É a mesma coisa, não há diferença. Agora vamos à aplicação do texto, queridos. O mestre aqui, quando ele está falando sobre o sal insípido, ele está falando exatamente sobre aquelas pessoas que anunciam, que aceitam a ele, que muitas das vezes relatam que são dele, mas não evidenciam novidade de vida, não evidenciam que são realmente pessoas que servem ao mestre, não oram, não leem as escrituras, não buscam o conhecimento. Se for pedido algo a ele para que possa ser executado a favor do reino, e eu não estou falando de dinheiro, queridos, entendam, mas se for pedir coisas simples,
como, por exemplo, recepcionar os irmãos, de repente fazer uma visita a uma residência que carece de oração, que carece de uma palavra. Agora eu não tenho tempo. Infelizmente, agora eu não posso. Queridos, para ser sal, nós temos que entender que se paga um preço para isso. Ser sal não quer dizer que você vai passar por dificuldades, quer dizer que você vai ter, sim, resultado de ser a diferença. E quantos não são aqueles que, na época de Cristo, eram verdadeiros adoradores, verdadeiros discípulos do Senhor, sal na terra, nos quais não negavam que eram de Cristo. E muitos morreram por dizer isso. E muitos foram trucidados, foram decapitados, queridos, por afirmarem que eram discípulos de Jesus Cristo e que faziam parte daqueles que serviam o Mestre. E aqueles outros que estavam ali e que de repente ficavam até no convívio de outros cristãos, eles ficavam, ouviam, sentiam no seu coração, mas ficavam naquela... Se alguém perguntasse, não, eu conheço aqueles cristãos, eu conheço aqueles seguidores de Cristo, eu conheço, mas não se identificava, querido. Não era a diferença, não fazia parte, não se inseria. E sobre esse sal insípido, queridos, também está caracterizado aquelas pessoas, aqueles adoradores que muitas das vezes se escondem, queridos, que são o que eu costumo chamar aqui de cristão espião, que muitas das vezes você às vezes olha para ele ou olha para ela e fala assim, eu acho que é cristão, mas a pessoa nunca se revela, a pessoa nunca se mostra que adora o Senhor, que faz parte desse reino e que quando é perguntado tenta se sair, tenta se escorregar, mas se identificar efetivamente meio que escapa. É um sal que não traz sabor, é um sal que... Com que se salgará? Uma vez que ele é insípido, uma vez que não tem sabor, uma vez que não tem gosto, uma vez que os outros não podem perceber a diferença. Como que pode ser possível essa pessoa conseguir trazer frutos? Se falar ou se insinuar quantas pessoas esses discípulos do Mestre trouxeram para o reino, com certeza a Bíblia não declara números, mas nós sabemos que pelo pouco que lemos, eles fizeram obras grandiosíssimas. Grandiosíssimas. Isso porque o Mestre já tinha falado que o que ele tinha feito, obras maiores eles fariam, e nós também podemos fazer, queridos, obras maiores, obras com maior número, mas não para contar, mas para poder ser diferença em um meio, em uma sociedade que hoje está pregoando tantas coisas, queridos, que hoje está trazendo tanta novidade, cada vez uma novidade sobre um assunto do qual você já conhece, mas vai trazendo aquela novidade que vai deturpando, vai saindo do seu contexto, vai saindo do entendimento, da raiz do entendimento. Bom, para falar do terceiro ponto, queridos, eu queria falar sobre essa pergunta que o Mestre fala, com que se salgará? É uma pergunta assim, o que fará com um sal desses? O que será feito com sal que não tem gosto? Na sua casa, querido, se você tivesse o sal no seu recipiente e fosse colocar no seu alimento e você sentisse ali que não fez a menor diferença, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Manter ele no pote para você tentar
e jogar em outros alimentos e não ter sabor nenhum? Seria essa a sua atitude? Então nós entendemos agora qual é a sequência em que o mestre fala, que seria pisado pelos homens e seria lançado fora. Amados, na época do sal, e agora falando do elemento sal, para que a gente possa ter o entendimento, todos eles sabiam, os judeus e tudo mais, que o sal, quando ele era retirado, ele poderia ser contaminado. E uma vez que ele fosse contaminado ou misturado, ele perdia exatamente essa função dele de dar sabor e de dar gosto. E toda vez que isso acontecia com esse tipo de sal, eles pegavam todo o sal contaminado e misturado e reservavam, e eles davam dois destinos para esse sal. Ou eles pegavam e colocavam no templo, que muitas das vezes o seu piso era de pedra, e às vezes poderia chover, ou então poderia até nevar em tempos muito remotos, que era difícil, mas acontecia, mas poderia chover e poderia ficar escorregadio. Então o sal, ele trazia aderência a todos aqueles que o pisassem. Esse era um ponto. E em outros momentos eles poderiam colocar na estrada, para que pessoas pisassem. Então esse era a forma que eles faziam com o sal contaminado, queridos. Mas agora trazendo a consequência que Cristo está falando para aqueles que é um tipo de sal que não tem sabor. É um tipo de sal que não tem gosto. E o destino que está traçado para esse tipo de pessoa. Bom, queridos, primeiro nós temos que identificar esse tipo de pessoa que é esse sal que não tem gosto nenhum. E exatamente eu posso dizer, como eu já disse aqui, do cristão espião, ou então pela metade, aquele que é e não é ao mesmo tempo, que defende sim alguns princípios cristãos, mas também defende muitos outros que contradizem os princípios de Deus. Então defende a Cristo e também está defendendo muitas outras coisas que não tem nenhuma correlação com o nosso entender. E queridos, tem pessoas que no tempo cristão, como eu já disse anteriormente, os discípulos do Mestre, e não somente os discípulos e os apóstolos, mas todos os seguidores de Cristo, eles defendiam a sua fé, aquilo que ele acreditava, naquilo que ele se segurava, que ele se baseava com unhas e dentes. E ele ia até o final. Ainda que a sua vida estivesse sendo ameaçada, ainda que ele fosse levado a um tribunal no qual ele tivesse que negar, ele não negava. Ainda que o Império Romano e outros impérios que viessem falassem, olha, ou você nega ou você vai para a arena. Muitos morreram porque eram sal. Muitos são lembrados porque eram sal. Mas todos aqueles que não eram sal naquela época, eles não tinham essa parte de ser metade. Ou eles amavam o cristianismo, ou eles repudiavam, ou eles perseguiam, ou eles tentavam difamar. E hoje nós temos os simpatizantes, queridos. Nós temos as pessoas que são cristãs, dizem, relatam ser, mas é puramente assim, por se identificar com certas coisas. Em outras, eles descartam, de forma que se hoje falar, vamos fazer uma obra, e obra que eu estou dizendo não é obra de construção, falando obra do Senhor, praticamente já vai
vai acontecendo assim uma exclusão, vai saindo aqui, vai saindo ali. Queridos, hoje eu quero trazer para todos vocês que estão vendo aqui essa série que eu estou fazendo em nome do Pai, sobre fazer a diferença, finalizando aqui em 2 pontos, queridos. Primeiro, reconheça a sua identidade em Deus. Reconheça quem você é. A partir do momento que você levanta a sua mão, você faz a sua oração de renúncia a tudo aquilo que você praticava neste mundo, aquilo que você amava e que era prejudicial não somente a ti, mas também aos princípios de Deus. Meu querido, reconheça a sua identidade. Ou você é de Cristo, ou você tem que buscar ser. Não existe meio termo, não existe moeda que tem 2 faces. Ou você é sal, ou você é um sal insípido, ou você tem sabor, ou você não tem gosto. E não há um destino igual para os dois. Quem é sal vai ter um destino, quem não é, tem outro. Reconheça a sua identidade, meu querido. Não perca o seu tempo em 20, 30, 10 anos dizendo que é cristão e não sendo. Porque no final não vai ter jeito, não vai ter como esconder, porque ao Mestre, ao Pai Celestial, é o Eterno. Ele o identificará. Ele terá o destino certo para quem é sal e para quem não é. Em segundo momento, queridos, eu quero dizer para todos vocês, assumamos as nossas atitudes diferentes que são correlatas ao reino. Assumamos que realmente nós somos de Cristo. Assumamos que nós realmente não queremos ter tais práticas. Que nós queremos é amar aquele que está ali e muitas das vezes nos persegue. Que você quer, sim, estar em orações, você quer muitas das vezes se abster de alimentos porque você quer matar a sua carne e você quer ter um renovo espiritual na sua vida. Assuma isso, querido, e pare muitas das vezes de se importar com opiniões que às vezes te tiram do foco, te tiram do seu objetivo de ser mais espiritual, de ser uma pessoa sempre mais e melhor em Deus. Querido, você quer ser um sal saboroso, que faça diferença, que tenha evidências. Não deixe que nada venha a lhe trazer o desvio desse caminho. Que o Senhor possa lhe dar todo entendimento e sabedoria para que neste mundo, nesta terra, você seja sal. E que, sendo sal, faça a diferença. E se você entende que você tem uma aliança eterna com o Senhor, não o quebre. Continue nessa caminhada. Entenda que os judeus, quando faziam um pacto, queridos, eles utilizavam o sal ali para dizer que aquele pacto era duradouro, não tinha como quebrar. Misturavam-se o sal. Então, queridos, uma vez que a sua aliança com Cristo foi realizada, e hoje Ele fala que você é sal da terra, seja sal. Não seja insípido, sem sabor. Não seja aquele que defende os 2 lados da moeda. Em nome do Senhor Jesus, que o Pai traga a ti a graça necessária para que a tua vida seja sempre com muita unção e muita graça do Eterno. Em nome do